Boa noite, amados do Senhor, graça e paz, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez nós estamos juntos para exaltar, bendizer e glorificar o nome de Jesus. Quero desejar a graça e a paz para todos que estão conectados, relembrá-los a importância de você enviar para outros irmãos, para que eles possam acompanhar nesse momento o nosso culto, a nossa live, onde você estará acompanhando ao vivo tudo aquele que nós estaremos falando, cantando, pregando, e nós queremos pedir para os irmãos enviar para outros irmãos para que eles possam ser abençoados. Quero, nesse momento oportuno, convidar aonde você estiver, para que você reúna a sua família aí, feche seus olhos, nós vamos falar com Deus, pedir Ele que nos abençoe, que Ele derrame da graça dEle sobre as nossas vidas. Feche seus olhos, nós vamos falar com Deus. Nosso Deus e nosso Pai, nós te rendemos graça por este momento oportuno que o Senhor concede a todos nós. Graça te damos, ó Deus, pela beleza da tua santidade, pelo teu poder, pela tua glória sobre as nossas vidas. E queremos neste momento te pedir que o Senhor ilumine a todos nós que estamos a te cultuar, ó Deus, em espírito e em verdade. Te pedimos que o Senhor use cada um de nós como instrumento nas tuas mãos para ministrar, ó Deus, a tua igreja que está espalhada em todo o Porto Nacional e até fora dele. Te pedimos que em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor ilumine teus filhos e tuas filhas para que sejam abençoados através da ministração da tua palavra. Te pedimos ainda, ó Deus, que este momento seja exclusivamente teu e que dediquemos ele ao Senhor. Dediquemos ele em louvores e adoração, dediquemos ele, ó Deus, em oração, em ministração da tua palavra e reflexão dela para as nossas vidas. Te pedimos, portanto, que o Senhor ilumine homens e mulheres, jovens e crianças de maneira especial para que sejam tocados pelo teu Santo Espírito e abençoados pela tua palavra. Nós oramos agradecendo por este momento em um nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, meus queridos. E como eu falei domingo passado, que esse domingo nós poderíamos ter uma ajuda especial e nós convidamos alguns membros deste ministério de louvor, eles estão aqui para somar conosco. Nós não trouxemos todo o ministério até por uma questão de bom senso, mas trouxemos alguns deles para que pudessem somar conosco e nós estaremos cantando juntamente com eles neste momento. Amém? Vamos louvar o Senhor então nessa noite. Vamos começar agradecendo, né? Porque mesmo diante das adversidades, nós devemos lembrar quem é Deus e o que Deus fez por nós. Tudo que vais fazer.
seja o nome do Senhor. Eu ainda continuo chamando você para estar adorando ao Senhor, cantando como é grande o amor de Deus por nós, né? O ousado amor de Deus não tem limites, né? Não tem barreiras, porque Ele vai e busca a gente aonde nós estivermos. E nós iremos cantar sobre isso, amém? Antes de eu falar
nos ama. Pai, muito obrigado por este momento, nestes momentos que o Senhor tem estado conosco. Pai, nós te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. E algo que eu tenho meditado muito esses dias tem sido em Jó, né? Quem foi Jó? Jó, ele perdeu tudo, né? Deus permitiu com que ele passasse por situações difíceis. E nós temos passado por situações difíceis, né? Às vezes a ansiedade de ficar muito dentro de casa, até mesmo a depressão, esses momentos é algo que tem sido trabalhado muito, para a gente realmente estar respirando, para a gente estar buscando Deus, para que nós possamos estar orando. Se nós estamos dentro das nossas casas, pensa os nossos missionários, né, que estão em algum país, que é um país onde tem um grande número de pessoas com a doença, né, com o coronavírus, e que nós possamos estar orando pela vida deles. E eu pensando em Jó, né, se estava difícil para nós, se está difícil para nós, pensa para Jó. Jó, ele perdeu a sua família, seus filhos, os seus bens. Jó, ele não tinha mais para onde correr, e ainda assim ele continuava louvando ao Senhor. Em Jó 2:10 diz assim: tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus permite é necessário. E em Jó 1:21 diz: o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó em momento nenhum deixou de adorar o nome dele, e que este período possa ser algo para nos aproximar mais de Deus, né? Tirar um momento para que nós possamos estar orando, louvando ao Senhor, jejuando, e que essa palavra, né, ela realmente possa estar nos tocando, que tudo que Deus permite é necessário. Então nós iremos ainda continuar louvando sobre descansar em Deus, amém?
nós te louvamos neste momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus, meus queridos. É nos braços do Pai que nós encontramos refúgio, nós encontramos fortaleza. É nos braços do Pai que nós encontramos forças para caminhar. Eu quero, nesse momento, convidá-los a abrir as vossas Bíblias em 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 7. E nós estaremos meditando na palavra de Deus. 2 Timóteo, segunda epístola de apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 1, no verso de número 7. Diz assim: pois Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Pois Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Que espírito está sobre você? Essa é a pergunta da noite. Que espírito está sobre você? O qual espírito está sobre você? Eu não quero abandonar a temática do momento que estamos vivendo, eu quero persistir nessa temática que temos pregado, eu quero persistir nessa temática que nós temos falado esses dias, eu quero persistir nela. Deste modo, eu acho necessário a gente refletir um pouco mais sobre esse momento de crise, sobre que espírito nós devemos nos postar neste momento e que espírito está sobre as nossas vidas. E eu quero relembrar que a reflexão dessa noite tem como título: que espírito está sobre você? Que espírito? Que espírito está sobre a sua vida? Que espírito? Infelizmente, diante das lutas, alguns querem enfrentar essas lutas com desespero, com pavor, com pânico. É inegável que o Brasil inteiro e o mundo está enfrentando uma crise pesada, uma adversidade. Embora nós, sendo crentes, cristãos, nós não estamos imunes dessas adversidades, nós estamos todos enfrentando. De modo geral, alguns querem enfrentar essa adversidade desesperado, com pânico, com pavor. Eu quero dizer que essa não é a postura correta. Outros querem enfrentar essa dificuldade com romantismo, com indiferença, e estão declarando que tudo é só vitória, e um cristão só basta ter fé que ele não vai passar por nenhuma dificuldade e não vai enfrentar nenhuma luta. Eu quero dizer que esse ensinamento infantiliza a nossa fé, esse ensinamento contraria as verdades eternas que estão nas Escrituras Sagradas. Em especial, o próprio Jesus disse em João capítulo 16, verso 33, que no mundo nós teríamos aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Deste modo, essa maneira de enxergar ou de enfrentar as adversidades, essa maneira de enfrentar as lutas, entendendo que é só vitória, que você não estará enfrentando absolutamente nada, essa postura romântica, realmente ela não tem respaldo na Bíblia Sagrada. Eu quero te dizer que, deste modo, alguns vivem aquém do poder de Deus diante das lutas. Algumas pessoas não conseguem enxergar o poder de Deus diante das lutas, e outros, por outro lado, vivem uma visão além da realidade. Por um lado, há um grupo que não vê o poder de Deus, que ele pode resolver essa situação a qual nós estamos inseridos, e por outro lado, existem aqueles que vivem em pânicos e aqueles que vivem achando que isso é só uma bobagem que está acontecendo no mundo, inclusive no Brasil, e não é uma bobagem. Realmente é algo sério que nós estamos enfrentando, mas não é algo que vai nos desesperar, não é algo que vai nos dar pavor, pânico, porque Deus está conosco. Ele não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Amém? E eu quero, dentro desse texto que lemos, eu quero pensar com você sobre alguns aspectos. Eu quero pensar sobre esses 3 pontos, fazendo uma reflexão mais textual. Eu quero destacar os 3 pontos que o texto nos oferece. Primeiro, Deus tem nos dado espírito de poder. A primeira coisa que eu quero destacar no texto, que Deus tem nos dado espírito de poder. O texto é claro quando diz que Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Eu quero que você pense comigo neste primeiro momento que Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder. É o espírito de poder que está sobre as nossas vidas. Quando o Espírito Santo veio sobre nós,
Em Atos capítulo 1, verso 8, diz que recebereis o poder descer sobre vós, o Espírito Santo, e ser-me-ei testemunha tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você, ele habita em mim. No momento que nós cremos em Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, o Espírito Santo habita em nós. E esse Espírito que habita em nós é um Espírito de poder, conforme o texto aqui explicita muito bem. Poder no grego é dunamis ou dinamis. A ideia de poder no grego é a mesma radical que deriva a palavra dinamite, explosão. A ideia de poder no Novo Testamento, dentro da ideia radical dunamis, aparece 120 vezes no Novo Testamento. Se você vai perceber lá em Romanos capítulo 1, verso 16, 17, quando ele diz que eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aqui a Bíblia diz que Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. E esse espírito de poder está sobre a sua vida. Portanto, não enfrente essa luta que você está enfrentando com desespero, com pavor, com pânico. Não estou dizendo que você tem que ser indiferente ao problema, não. Mas você não deve enfrentar essa situação obstaculosa que nós estamos enfrentando com pavor, com desespero. Entenda muito claramente que há um espírito de poder sobre a sua vida. E o que isso significa, pastor? Significa que você vai estar cônscio da gravidade do problema que nós estamos enfrentando, mas também está cônscio da grandeza do poder de Deus. De um lado, você está consciente de que o problema é grave, que nós estamos enfrentando, e enfrentaremos muitos outros, e já enfrentamos muitos outros e vencemos, mas você tem a consciência de que mesmo esse problema sendo grave, você tem consciência e certeza da grandeza do poder de Deus. Amém? Eu quero que você entenda nessa noite que Deus tem dado a você, a mim, a nós, um espírito de explosão, um espírito de poder, um Espírito Santo de Deus que renova em nós uma força maior, uma força que vem do alto, uma força que vem de Deus. Eu quero nesse momento pensar no segundo aspecto que o texto nos oferece, o espírito de amor. Além do espírito de poder que Deus tem dado a nós, Deus tem dado a nós também um espírito de amor. E no momento em que estamos vivendo, mais do que nunca devemos demonstrar amor uns para com os outros. E amor significa ações e orações. No momento que estamos vivendo um momento tenso, um momento obstaculoso, um momento de luta, de crise, é um momento mais do que oportuno de demonstrarmos um amor uns para com os outros. Através de uma palavra amiga, através de ações, através de orações, através de uma postura coerente. Talvez neste momento de luta que estamos vivendo, talvez seja um momento oportuno que Deus está querendo dar a todos nós, para que sejamos instrumentos nas mãos dele, para abençoar outras pessoas. Talvez no momento que estamos vivendo seja um momento oportuno que Deus concede à igreja, que Deus concede aos cristãos, para que seja instrumento nas mãos dele para falar de Jesus para outras pessoas, instrumento nas mãos dele para trazer uma palavra de esperança, de consolo para aqueles que estão aflitos muito mais do que nós, para aqueles que estão sem a segurança da parte de Deus. Portanto, eu quero dizer para você nessa noite, Deus tem te dado o espírito de amor. Amor talvez por a sua família, amor pelos seus parentes, amor pelos seus amigos, amor por o nosso estado do Tocantins, amor pelo nosso Brasil e pelo mundo. Portanto, continue em oração, orando uns pelos outros, trazendo palavra de esperança, ligando para alguns dos irmãos, amigos, trazendo a palavra da parte de Deus. Eu tenho ouvido muitos vídeos desesperadores, pânico, e eu tenho visto, se fôssemos pesar, pouca coisa de esperança nesses grupos de WhatsApp. Então, continue trazendo vídeo de esperança, palavra de esperança no particular dos irmãos. Ligue para algum amigo, irmão, para que ele receba uma palavra da parte de Deus e renove as suas forças. Está claro que juntos somos melhores, juntos somos mais fortes. Deste modo, nós precisamos estar orando para que os nossos governantes tenham muito amor pelo povo brasileiro. Eu estive acompanhando toda essa situação, tenho lido muito e tenho acompanhado. Hoje sabe-se muito bem que
há um investimento de aproximadamente R$1 trilhão. R$1 trilhão vão ser investidos nas economias, nas empresas, no Sistema Único de Saúde, para minimizar os danos dessa Covid-19. E a nossa oração é que os nossos governantes tenham amor pelo povo brasileiro e não subtraiam desses valores nem um centavo, que sejam invertidos para abençoar o povo brasileiro, para minimizar os danos causados por essa situação, por esse vírus, o coronavírus. E você continua orando para que esse espírito de amor toque no coração de todos os nossos governantes, para que eles possam ser sensibilizados pelo poder de Deus e faça a aplicabilidade dos recursos da maneira correta. E nós precisamos nos lembrarmos a cada dia que Deus tem dado a nós um espírito de amor. Nós precisamos amar, irmãos, chorar, gritar por aqueles que estão nos hospitais, chorar por nós e pelos nossos irmãos e amigos, para que Deus os poupe, para que Deus os guarde, para que Deus os renove em Cristo Jesus. Talvez nesse momento é momento também de nós sermos resposta de Deus para a vida de outras pessoas. Quero repetir, não se desespere, não entre em colapso, não entre em pavor, em pânico, não sofra por antecipação. Se for para você sofrer, deixe quando chegar o problema propriamente dito, para que você o enfrente de cara, para que você gaste as suas forças, a sua energia quando ele vier e se ele vier. Não sofra por antecipação. Afinal de contas, Deus tem te dado espírito de poder, de amor e de moderação. Exercite esse espírito de amor que está na sua vida, esse espírito de poder que está sobre você. E por último, terceiro e último ponto, espírito de moderação. O texto diz que Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Em terceiro e último lugar, eu quero que você entenda que além do espírito de poder, de força, de explosão que Deus tem te dado, além do espírito de amor para que você ame você mesmo, os outros, e ore, e seja a resposta de Deus para a vida de outras pessoas, Deus tem te dado um espírito de moderação. Aleluia! Louvado seja Deus, porque Deus tem nos dado um espírito de moderação. Pastor, e o que significa espírito de moderação? Significa prudência, significa cautela, significa temperança, significa equilíbrio. Neste momento em que estamos vivendo, ou em outros momentos que viveremos coisas semelhantes a essas, menor proporção ou maior proporção, nós precisamos renovar em nós um espírito de moderação. Esse espírito não está no espaço, está em nós. A Bíblia diz que Deus já nos tem dado um espírito de poder, de amor e de moderação. O espírito está em nós, através do Espírito Santo que habita em nós. Então esse espírito de moderação, ele precisa fluir. Na medida que você busca a presença de Deus, na medida que você busca encher-se desse espírito, esse espírito de moderação se manifesta na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Espírito de moderação significa equilíbrio, não desespero, não pavor, não pânico, não indiferença. Equilíbrio não significa que você tem que ser indiferente ao que está acontecendo no Brasil. Está o coronavírus, mas isso não é nada, eu estou tranquilo, vou viver minha vida, não vou ter cuidado, não. Mas você precisa fazer a sua parte. Você precisa lavar bem as mãos, as pontas dos dedos, dorso, punho, todas as partes das mãos sem pressa. Precisa ser relâmpago, não lave devagarzinho cada parte das suas mãos, esfregue o dorso, punho, os dedos, as pontas das unhas, todos os passos, higiene bem a sua casa, passe álcool gel quando estiver fora de casa, quando estiver chegando em casa, faça a sua parte. E pode ter certeza que utilizando de prudência e de coerência, você vai estar minimizando os danos. Eu fico olhando pelo nosso Brasil. Os nossos governantes, grande parte deles, irmãos, não têm tido a moderação que deveriam ter. Eu até entendo que essa falta de moderação, às vezes, é falta do próprio Deus na vida, é a falta, às vezes, até o desespero em quais todos eles estão inseridos, e eu entendo, e a gente precisa entender e orar por eles, porque há uma situação adversa. Mas olhe bem, em dezembro, a China passa por essa adversidade do coronavírus e todo mundo estava já ciente de que estava se espalhando aos poucos. Passa dezembro, janeiro, em fevereiro, Brasil, 15 milhões de pessoas ou mais no carnaval. E o vírus já estava no Brasil. Em março, dia 8,
Corrida das Mulheres, dia 15, manifestação. Parece que os brasileiros eles não estão entendendo que o que está acontecendo é sério. E a gente precisa ter um espírito de moderação. A gente precisa ter cautela. Grandes coisas já têm acontecido que não deveria ter acontecido no nosso Brasil. Essas grandes, enormes, milhões de aglomerações. Isso realmente não é um espírito de moderação, não é adequado. Moderação quer dizer que nós não podemos falar bobagem. Nós não podemos falar o que quisermos falar. Nesse momento de crise, muito mais gente tem se levantado para tentar ser o dono da verdade. Muitas pessoas têm aproveitado essas oportunidades para subtrair o direito de pensar dos outros e têm se autodeclarado detentor de toda a verdade absoluta. É triste, irmãos, isso não é moderação. Infelizmente, até muitos religiosos e crentes têm caído nesse barco de tentar ser o dono da verdade, por precipitação, por prepotência. Não cabe a nós, irmãos, tentar ser o dono da verdade. Os profissionais da área da saúde, os cientistas, os infectologistas, eles estão perdidos, eles não sabem a razão, eles não se terá um maior entendimento a respeito de como lidar, de como enfrentar. E a nossa postura, irmãos, deve ser de moderação. A gente não deve estar, é o lado A, é o lado B, é o lado C. A gente precisa estar continuando orando pelas autoridades. Porque eles estão em uma batalha pesada. Eles estão querendo resolver o problema. E da nossa parte eles precisam receber uma retaguarda de oração, para que Deus os ilumine, para que Deus os mostre a saída, para que nós possamos sair dessa crise todos em paz. Deste modo, não cabe a nós essa agonia, essa precipitação. Eu já li vários artigos, irmãos, muitos. Eu tenho assistido diversas entrevistas sobre todos os lados. E eu tenho entendido que todos querem acertar, todos querem ajudar. E eu tenho entendido que nós, os cristãos, precisamos ser o ponto de equilíbrio. Eu tenho entendido que nós, os cristãos, Deus nos chamou para ser o ponto de equilíbrio. De não ser lado A, lado B, e de ficar desesperado. Eu acho que nós temos que ser o ponto de equilíbrio para somar em nosso Brasil, para somar em nosso estado, para somar em nosso município. Deus não te chamou para ser A, para ser B, para ser C. Não. Deus te chamou para ser o ponto de equilíbrio, para exercer o espírito de moderação que há em você. Eu estive acompanhando, e anotei aqui, a ONU. A ONU ela pediu para aqueles países que estavam em conflito do Oriente Médio que eles dessem uma trégua, ou seja, dessem um tempo. A ONU pediu que esses países pudessem dar um tempo com as brigas, com a guerra entre si e que todos decidissem focar no maior inimigo que era o coronavírus. Aproximadamente 70 países disseram: nós vamos dar uma trégua. Nós vamos parar toda ação terrorista. Nós vamos parar toda guerra, nós vamos tentar aquietar com essa guerra e vamos focar no nosso inimigo maior, que é o coronavírus. Eu fico olhando, meus queridos, que no Brasil parece que as pessoas não entenderam isso ainda. As pessoas ainda não têm exercido esse espírito de moderação, inclusive evangélicos. Estão desesperados, lacoerando, precipitados. Eu sou Lula, eu sou Bolsonaro, eu sou Lula livre, eu sou Bolsonaro, é estuprador, é bagunça. Meus irmãos, isso não cabe a nós. Nossa postura é de equilíbrio, não é de desequilíbrio, que o mundo já está desequilibrado. A nossa postura é de homens e mulheres de Deus, de ter uma postura à altura do chamado que Deus nos chamou como dispenseiro da multiforme graça de Deus. Nós não podemos estar nos pegando com coisas pequenas. Até os terroristas estão entendendo que não é tempo de guerra entre nós mesmos. É tempo de orar. É tempo de clamar a Deus. Todos os presidentes do mundo inteiro estão clamando a orientação de religiosos para que conclame a nação para orar. Eu não me senti conclamado por o presidente do Brasil, porque eu já estava orando há muito tempo, mas não deixa de ser importante que o Brasil ore.
se estiver chamando para adulterar, para usar maconha, usar droga, mas os presidentes do mundo inteiro estão chamando a nação. E eu acho que nós cristãos não devemos nos sentir conclamados por ele apenas, mas sem ele nos chamar para orar, a gente precisa estar orando. Alguns que não estavam orando, que se sentiram conclamados, de qualquer forma vai somar de alguma forma. Você deve estar orando sempre. Não importa se A, ou B, ou C, ou D, essa não é hora de partido político, essa não é hora de Lula, essa não é hora de Bolsonaro, isso é indiferente, isso é insignificante. A nossa causa é muito maior. A nossa causa é dispensar graça para a vida de outras pessoas. E nosso papel não é julgar ninguém. A ou B, C ou D. Nosso papel não é esse. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 4, verso 11 e 12. Diz que quem fala mal do seu irmão, julga seu irmão, fala mal da lei, julga a lei. Quem és tu que julga a lei? Só existe um que julga a lei, é Jesus, o legislador. Deste modo a Bíblia nos confronta, meus irmãos, para que não percamos tempo com coisas pequenas. Meu coração se entristece, irmãos, quando vejo o povo brasileiro, inclusive os evangélicos, brigando entre si, por coisas tão insignificantes, por coisas tão desnecessárias. Deus não nos chamou para essa causa. A causa que tem que nos mover é a causa do reino de Deus. A causa que tem que mover a sua alma é a causa do evangelho. A causa que tem que te tirar do sério, que te tirar do teu lugar, que te movimentar, é a causa de Cristo Jesus, que morreu na cruz do Calvário. Nenhuma outra causa deve mover os teus instintos, o teu espírito. A Bíblia tem chamado nós a exercer esse espírito de moderação, espírito de equilíbrio. Esqueça partido político. Quem tem essa paixão por A, por B, esqueça, esse não é o momento. É o momento de nós orarmos pelo nosso povo, é o momento de nós orarmos por nós, é o momento de nós estarmos juntos em oração. Os terroristas do Oriente Médio, eles deram uma trégua, diz: olha, nós vamos dar uma trégua até passar essa pandemia. Até passar essa pandemia. Parece que o Brasil não entendeu. O Brasil ainda continua com essa briga, com essa imprudência, com essa confusão, com essa falta de moderação. E infelizmente muitos cristãos estão pecando. Eu digo com autoridade na palavra. Muitos cristãos estão pecando, muitos crentes estão em pecado quando adentram para esse nível de discussão, para essa confusão, para essa imprudência, para essa falta de temperança, de cautela. Estão pecando. Se você assim proceder, você pode pedir perdão a Deus, para que Deus te restitua a alegria da salvação. Que Deus te restitua a alegria do Senhor na sua vida. Eu quero ultimatizar minha fala nesse momento. Essas três virtudes precisam estar em harmonia. Essas três virtudes precisam estar em harmonia. Espírito de poder, espírito de amor e espírito de moderação. Busque encher-se do Espírito de Deus a cada dia da sua vida. Busque encher-se desse Espírito de Deus na sua vida, que certamente essas virtudes estarão presentes em sua vida. Busque viver na presença de Deus. Decida colocar sua vida em ordem. Faça uma decisão ao lado de Jesus. Você que está me ouvindo, aonde você estiver, coloque a sua vida em ordem. Se tem alguma área da sua vida que está desordenada, que está desequilibrada, que está sem a devida prudência, temperança, coloque a tua vida em ordem. Ajuste aquilo que está desajustado. Esse é o momento de moderação. Tem muita gente que está levando na brincadeira o que está acontecendo no Brasil. Outros estão exagerando. Estatística, alguns dizem, vai morrer 2, 3 milhões no Brasil. Outro diz, não vai morrer ninguém, isso aí não é nada não. Isso não é moderação, irmãos. Nem está aquém é coerente, nem está além é coerente. Todas essas predições, elas são um atentado à nossa inteligência, irmãos. Um atentado à nossa inteligência. Se no Brasil, meus queridos, já tem 10 mil contagiados pelo vírus, isso detectado, pode ter certeza que mais de 100 ou 200 mil existe que não foram detectados. Pode ter certeza que mais de 10 vezes o valor desse número existe no Brasil. Nós dependemos da graça de Deus, nós dependemos da misericórdia de Deus, nós dependemos da prudência.
Não ficar desesperado, é claro, crer no poder de Deus, fazer a sua parte, mas ter a moderação, ter o equilíbrio, saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essa situação tem acontecido, talvez Deus tenha permitido, a vontade permissiva de Deus para acordar os que estão dormindo. Acordar crentes, acordar não crentes e balançar e dizer, acorda, porque a vida não vale nada. Talvez você que está me ouvindo nessa noite, talvez você está fazendo reflexão sobre a sua vida e sobre a necessidade de ajustar a sua vida com Deus. Eu quero desafiar você a colocar a sua vida em ordem. Colocar a sua vida em ordem. Aquilo que está fora de ordem, coloque a sua vida em ordem. Não brinque com coisa séria, coloque a sua vida em ordem. Se tem alguma coisa errada na sua vida, ajuste-a, conserte-a na presença de Deus. Coloque a sua vida em ordem. Esteja pronto. Pronto para viver na presença de Deus. Esteja pronto para ser um servo à altura do reino de Deus. Eu quero, portanto, ultimatizar minha fala. Dizer para você, Deus tem dado a você espírito de poder, de amor e de moderação. Deus tem nos dado espírito de poder. Deus tem nos chamado para uma causa maior. A causa que deve nos mover é a causa do reino de Deus. Fora isso, não deve chamar a nossa atenção e a nossa tamanha dedicação. Que Deus ilumine a sua vida, que Deus derrame da graça sobre você, que Ele permita que você esteja no centro da vontade dEle, que você esteja sendo instrumento dEle, com amor para abençoar outras pessoas. Esteja falando de Jesus, orando por pessoas, mandando mensagem por pessoas, para ser resposta de Deus para a vida de outras pessoas. E de onde você estiver, se você sentiu no coração um desejo de fazer uma decisão ao lado de Jesus, uma reconciliação com Jesus, eu quero que você, onde você estiver, você feche os olhos, porque eu quero orar por você. Depois você que precisar, pode entrar em contato comigo, eu estarei ligando para você, orando por você mais uma vez. Feche seus olhos. Nosso Deus e nosso Pai, neste momento nós nos encontramos na Tua presença. Neste momento, ó Deus, nós oramos e te pedimos, ó Deus, que nesta hora o Senhor reconcilie teus filhos contigo, aqueles que estão afastados, aqueles que estão desviados, aqueles que estão com a vida bagunçada, desordenada, aqueles que estão querendo viver só os seus próprios prazeres, as suas próprias vontades, aqueles que estão sendo indiferentes às verdades eternas da Tua palavra, que o Senhor os acorde agora, meu Pai, e que o Senhor os perdoe e os reconcilie contigo. No nome de Jesus, que o Senhor ajuste vida de homem e de mulher, de jovens nessa noite, e o coloque na ordem do Senhor. Nós oramos te pedindo todas essas bênçãos, agradecidos em um nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém e aleluia. Louvado seja Deus, meus queridos, por mais um culto realizado para a honra e para a glória do nosso Deus. Queremos informar os irmãos que continuaremos por esse período até o dia que nós acharmos coerente, adequado, retornaremos os cultos presenciais. Mas até o momento eu tenho acompanhado, eu tenho orado e tenho entendido de Deus que não é o momento. Mas nós nos comunicaremos através das lives, através do canal do YouTube. Você pode mandar para outros irmãos que não puderam estar assistindo, para algum amigo da cidade, para que eles possam ser abençoados. E se inscreva no nosso canal lá do YouTube, Primeira Igreja Batista em Porto Nacional, e se inscreva aqui no nosso canal também, PIB Porto. Estejam enviando para os nossos irmãos, para que eles possam acompanhar. Que Deus abençoe a sua vida, que Ele ilumine você de maneira especial, que juntos possamos alcançar graça diante do Senhor. Fique na paz de Deus, que Deus os abençoe. Um grande abraço. Fique na paz.